Saudações vascaínos e meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, como é de praxe, depois do último jogo do mês, eu trago a tabela do mês seguinte. O Vasco no mês de junho não foi tão feliz assim, ele teve um rendimento um pouco abaixo do esperado. No mês de junho o Vasco disputou 21 pontos, conquistou 9 pontos e perdeu 12 pontos. Foram 4 derrotas e 3 vitórias. O Vasco fez 8 gols e levou 13 gols. Ou seja, ele está com um aproveitamento de menos da metade dos pontos disputados. Enfim, o mês 7 vai ser um mês um pouco mais complicado para o Vasco, tem jogos um pouco mais difíceis, então o time vai ter que se segurar e começar a trazer alguns pontos de fora para manter uma situação estável no Brasileiro. O Vasco no momento ocupa a 6ª posição, está no G6 com 15 pontos. Não está um aproveitamento muito ruim, ele continua na zona de classificação e está a 5 pontos do último time na zona de rebaixamento, que é o Bahia. Enfim, esse mês agora, mês 7, vai definir muita coisa sobre quais times vão brigar pelo que no campeonato, já que a distância de quem está no G6 para quem está no meio da tabela vai aumentar consideravelmente. Também a distância de quem está na zona de rebaixamento para quem está no meio da tabela vai aumentar consideravelmente. Então o Vasco precisa fazer um mês bom para ter uma boa colocação ao final do mês 7. Enfim, vamos aos jogos que o Vasco fará nesse mês. O primeiro jogo que o Vasco fará será contra o Coritiba, no Couto Pereira. O Coritiba no momento ocupa a 9ª posição com 15 pontos conquistados. Não é um time fácil de vencer, mas dos jogos que o Vasco tem não é um dos mais difíceis. Dá para o Vasco levar esse jogo. O Coritiba tem um ataque positivo, mas não é um time tão forte assim. Acredito que o Vasco pode sim obter essa vitória. O Vasco ainda não conseguiu conquistar um ponto fora de casa e talvez esse jogo contra o Coritiba seja o primeiro pontinho que o Vasco traz para São Januário. Seguido do Coritiba, o Vasco enfrentará o Flamengo. O jogo será em São Januário, clássico, em casa, enfim, muita coisa pode acontecer nesse jogo. O Flamengo no momento ele ocupa a 3ª posição na tabela com 17 pontos conquistados. O time começou o Brasileirão mal, mas parece estar tentando engrenar agora. Enfim, eu sempre acredito numa vitória do Vasco contra o Flamengo. O Flamengo costuma abrir as pernas para o Vasco e o jogo será em São Januário. São Januário tem sido um ambiente muito hostil para os visitantes. Todas as vitórias do Vasco no campeonato foram em São Januário. O Vasco em casa ele é muito forte, mas é aquela, clássico é clássico, tem que entrar ligado. A defesa do Vasco é a defesa mais vazada do campeonato, então para conseguir uma boa vitória é bom ter muita atenção nesse jogo. O Vasco vai precisar jogar bem ligado para trazer uma vitória em cima do Flamengo. Seguidamente, o Vasco enfrentará o Vitória no Barradão. O Vitória ocupa a 18ª posição no Brasileiro, está com 8 pontos. O time não anda tão bem assim das pernas e acredito que o Vasco pode trazer mais esse pontinho de fora. Como eu disse, o Vasco não está conseguindo trazer pontos fora de casa. O jogo contra o Coritiba é uma boa possibilidade e esse jogo contra o Vitória é uma ótima oportunidade. Acredito que o Vasco jogando com intensidade, marcando bem o adversário e jogando para vencer, não para se retrancar, o Vasco pode sim sair com 3 pontos de lá. Basta jogar atento contra o Vitória. Como eu disse, o time do Vitória não está tão bem assim das pernas, está na zona de rebaixamento, ainda não conseguiu se encontrar no campeonato e acho que o Vasco tem time sim para vencer o Vitória e vencer tranquilo. Basta jogar ligado. Enfim. Seguidamente o Vasco vai pegar o Santos em São Januário. O Santos no momento está na 5ª posição com 16 pontos conquistados. Cara, é aquela, o Santos não é um time fácil. É um time que tem uma boa técnica, tem bons jogadores de meio campo e o que acontece? É um dos jogos difíceis dessa tabela. Mas com o recente problema interno do Lucas Lima, o Santos está meio conturbado. Eu não sei ainda como estará a situação até ele enfrentar o Vasco, mas dependendo de como for, ainda pode estar fragilizado. E o Vasco pode sim se aproveitar disso. É um time muito forte tecnicamente, é um time que tem sim uma vantagem técnica, mas eu acho que o Vasco pode sim sair com uma vitória sobre o Santos. O time do Santos ele oscila bastante em rendimento, às vezes joga muito bem, às vezes joga muito mal, e quem sabe o Vasco pega o Santos em um dia que ele está jogando mal. O jogo também será em São Januário, que é um ponto forte do Vasco,
isso pode jogar muito a favor do Clube da Colina. Enfim, mas não deixa de ser um dos jogos difíceis da tabela, mas em uma situação que o Vasco jogasse fora de casa, arrancar um empate seria bom. Mas nesse jogo contra o Santos, por estar em casa, um resultado bom seria uma vitória. Eu espero que o Vasco vença do Santos. Seguidamente, o Vasco enfrentará o São Paulo no Morumbi. O São Paulo no momento está em 16º colocado com 11 pontos conquistados. O São Paulo ele tem um problema muito semelhante ao Vasco. Ele tem um meio de campo até que produtivo, tem um bom ataque, porém tem uma defesa muito falha. Apesar de não ter um saldo tão ruim da defesa quanto tem a do Vasco, a defesa do São Paulo ainda assim é muito criticada. O jogo vai ser lá no Morumbi, não será um jogo fácil, é outro dos times fortes que o Vasco tem nessa tabela, e o Vasco tem que entrar ligado, mas como eu disse, pode se aproveitar da fragilidade da defesa do São Paulo. Pelo jogo ser no Morumbi, pelo estado do São Paulo na tabela e a fragilidade da sua defesa, eu acredito que pelo menos um empate seria um bom resultado. Estando jogando fora de casa, um time que está tecnicamente até que bem, apesar de sua defesa estar fragilizada, acredito que o Vasco trazendo um pontinho lá do Morumbi já ajuda muita coisa. Bem, o jogo seguinte do Vasco é contra o Atlético Mineiro. Ainda não tem a definição nem da data correta e nem do horário correto. Bem, o Atlético Mineiro é um time muito forte. Ele no momento ocupa a 14ª posição, está com 13 pontos conquistados. Porém, o Atlético Mineiro tem um elenco muito recheado e com muita qualidade. Acredito que será o jogo mais difícil dessa tabela. Não será fácil enfrentar o elenco do Galo. Assim como eu disse contra o São Paulo, como é um time que tem uma qualidade técnica muito grande, se o Vasco conseguir arrancar um ponto, acho que já está de bom tamanho. Atlético Mineiro, teoricamente, é um dos times que vai brigar por título esse ano. Considerando isso, considerando a qualidade do elenco, acho que trazer um ponto já ajuda de muita coisa. Espero que o Vasco, se puder, vença, mas se não vencer, que pelo menos traga um ponto contra o Atlético Mineiro. O último jogo do mês de julho é contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense no momento ocupa a 12ª posição com 14 pontos conquistados. O jogo ainda não tem data e local definido, mas assim como o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense está com a cabeça voltada para a Libertadores, e isso pode ajudar muito o Vasco. Sinceramente, eu não considero o time tão forte assim. Não ser leviano para dizer que é um time fraco, só que eu acredito que não seja um time tão forte assim. Eu acho que o Vasco dá para vencer o Atlético Paranaense. Contudo, mesmo com a situação Libertadores, eu acho que o Vasco tem que entrar ligado, será um jogo difícil. Não dá para garantir 3 pontos ali, mas dos times que o Vasco vai enfrentar lá para o final desse mês 7, acho que é um dos mais fáceis. Se o Vasco entrar ligado, pode sim vencer esse jogo e ganhar mais 3 pontos para sua continuidade no campeonato. Bem, essa basicamente é a tabela. O que eu espero para esse mês? Pelo menos que seja invertido o que aconteceu no mês passado, onde o Vasco conquistou apenas 9 pontos de 12. Eu espero que esse mês o Vasco conquiste 12 pontos, vença a maioria dos seus jogos e, se puder, empate alguns deles. Desses 12 pontos que o Vasco teria que conquistar, eu acredito numa vitória contra o Coritiba, contra o Flamengo, contra o Vitória e contra o Santos. Daria certinho os 12 pontos que o Vasco precisa para esse mês, mas sabemos que não será assim. Dificilmente um time no Brasileirão emplaca 4 vitórias seguidas, principalmente contando que 2 desses jogos serão fora de casa. Mas acho que o Vasco pode vencer, assim como esses times que eu citei. Eu acho que o Atlético Paranaense, o Vasco também pode vencer. Eu acho que os jogos mais complicados dessa tabela são São Paulo e Atlético Mineiro. Eu colocaria Santos nessa bola também, que eu acho que é um time muito complicado de se vencer. Não tá uma tabela fácil para o Vasco. Tem times com elenco muito qualificado, mas eu acho que o Vasco pode sim sair com uma boa pontuação esse mês. Vai ser um mês muito ímpar para o Milton Mendes, como eu disse, tem jogos muito complicados e dependendo da sequência de resultado, talvez o técnico balance. Bem, ainda assim eu espero que o Vasco tenha um bom aproveitamento. Como eu disse, o final de mês de julho vai dizer muita coisa sobre qual time vai brigar pelo que no campeonato. Eu espero ver o Vasco uma boa colocação no final do mês de julho. Mas me diz você, o que você achou dessa tabela? Quais jogos você acha que o Vasco vence, quais você acha que o Vasco empata e quais você acha que o Vasco perde? Quantos pontos você acha que o Vasco conquista e em qual colocação na tabela ele estará no final do mês de julho?
Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.